Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Autogestão com O2. E hoje o assunto do nosso encontro é sobre tensões criativas, um conceito bastante fundamental dentro da autogestão. Para começar, acho que vale falar um pouco sobre a definição do que é uma tensão. Como eu falei, é um conceito abstrato que a gente utiliza dentro do contexto de autogestão para descrever, na realidade, uma coisa que já acontece no mundo do trabalho, né? Então a gente entende que nós estamos o tempo todo no trabalho sentindo diferentes tensões criativas, que representam nada mais do que uma diferença entre o que a gente tem agora e o que a gente gostaria. A gente pode também chamar elas de necessidades, né, ou de coisas que as pessoas precisam, né, no contexto de trabalho que mobilizam elas para agir de alguma forma. Muitas das tensões que a gente percebe, elas vêm justamente dos nossos papéis, das nossas responsabilidades dentro de uma organização, mas também elas podem partir de necessidades individuais, de questões até relacionais. Exemplos de tensão no dia a dia incluem, por exemplo, quando você está numa reunião e você precisa compartilhar uma informação, porque você acha que aquilo é importante para a organização, ou quando você quer pedir algo para alguma pessoa, pedir uma aprovação, expressar alguma preocupação que você tenha com alguma coisa. Então, todas essas coisas são tensões. Então, com essa definição, deve ficar claro para você que a tensão já é uma coisa que está presente o tempo todo dentro do contexto de trabalho. A gente descreve ela no O2 com o intuito de ajudar e criar caminhos para facilitar o tratativo das tensões. Nós entendemos que, dentro das organizações hierárquicas, o fato da gente ter uma cadeia de comando muitas vezes impede as pessoas de tratar tensões, seja porque elas têm dependências excessivas do chefe ou até do grupo, ou porque não existem canais bem facilitados e que ajudem elas a obter o que elas precisam. Então, a própria burocracia organizacional muitas vezes impede a pessoa, por mais que ela tenha uma ideia muito interessante, algo que possa ajudar a organização, ela não consegue viabilizar isso porque existem tantas travas, tantos impeditivos, que a pessoa acaba ficando desmotivada e não toma ação. Então, a diferença para uma organização autogerida é que a gente pretende criar caminhos, né? A gente se trabalha em prol de criar esses caminhos para que essas tensões sejam tratadas da forma mais efetiva possível e que isso gere também um benefício para a organização. Então, a gente tem, se a gente tiver mais pessoas tratando as suas tensões e se essa tratativa não ficar centralizada na figura de um líder, então a organização vai ser mais efetiva, né? Existem diferentes tipos de tensões, né? O mais óbvio talvez sejam as tensões organizacionais, que são justamente as nossas necessidades voltadas ao trabalho. Tenho uma ideia, quero criar um novo relatório, tenho uma melhoria possível no processo, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para gerar mais valor para os clientes da organização. Então, todas essas coisas são tensões que a gente vai sentir no dia a dia. Estão relacionadas imediatamente com o contexto de trabalho e com as necessidades da organização. As tensões relacionais já dizem respeito ao ambiente de trabalho e a conexão com os colegas de trabalho. Então, a interação pessoal, os comportamentos, conflitos que acontecem, às vezes até preferências individuais na interação do dia a dia. Então, você pode ter uma tensão nesse sentido e buscar um caminho, por exemplo, de diálogo ou de conversa, escuta com algum colega para tratar essa tensão. Existem também as tensões individuais, que dizem respeito às suas necessidades como pessoa. Por exemplo, você precisa de um ajuste na remuneração, ou você precisa de algo na organização para atender melhor às suas necessidades de conhecimento, de desenvolvimento. Isso pode ser uma tensão individual e que também é super importante ser tratado. E aí, dependendo de cada organização, de como os seus acordos estão estruturados, vão ter caminhos diversos para a gente tratar essas tensões. Os próprios meta-acordos ao 2, de alguma forma, eles definem alguns caminhos já, como as reuniões de círculo, o processo de governança, os papéis essenciais. Então, todos esses mecanismos servem para ajudar as pessoas a tratarem as suas tensões. Um outro elemento bastante importante, um aspecto da tensão que eu gostaria de enfatizar, é a questão da tensão ser individual. Então a gente entende que a tensão ela é algo subjetivo, ela parte de uma percepção de uma pessoa, né? Então as pessoas podem ter tensões parecidas, por exemplo, todos nos importamos com melhorar aqui a qualidade da reunião. Todos temos tensões relacionadas à qualidade da reunião.
Só que cada pessoa vai ter uma preferência diferente ou vai perceber essa tensão de um jeito único, né? E que diz respeito também à história daquela pessoa. Então, a gente busca sempre tratar as tensões na perspectiva individual, porque quando a gente mistura tensões de diferentes pessoas, a gente corre o risco de não conseguir resolver na atenção de ninguém. Então, vocês vão perceber, dentro da própria prática de facilitação da O2, reuniões de círculo, a gente busca sempre tratar uma tensão de cada vez. A gente costuma abrir uma pauta no início da reunião, as pessoas colocam as suas tensões, e não temas, como é comum nas reuniões tradicionais, e aí o facilitador pergunta para a pessoa o que você precisa. E aí a tensão, aquele item da pauta, só é encerrado quando aquela pessoa está satisfeita. Então, é uma forma de tentar tratar as necessidades das pessoas buscando uma autorresponsabilização e sem cair numa coletivização das necessidades, que pode levar a uma diluição da responsabilidade no grupo. Então, é muito comum nas organizações as pessoas jogarem, às vezes, temas nas reuniões e não se responsabilizarem em dar próximos passos nesse sentido. Então, essa ideia da atenção ser individual está também intimamente relacionado com o conceito de autorresponsabilização, que é super valioso na autogestão. Quando uma pessoa tem um papel que ela desempenha, ela tem uma série de responsabilidades, uma série de autoridades e bastante autonomia para executar o trabalho dela. Ao mesmo tempo, também ela deve se autorresponsabilizar pelas suas tensões e pelas necessidades que ela percebe no dia a dia de trabalho. Então, esse é um aspecto bastante importante aí da atenção, né, que diz respeito a que ela é individual, por mais que às vezes a gente tenha tensões parecidas. Então, para dar um exemplo relacionado aos papéis, imagina que eu tenho um papel de responsável por produzir as videoaulas da O2, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, né? Então, esse papel pode ter ali um propósito referente a que eu devo buscar a melhor qualidade possível nessas videoaulas. E aí vamos supor que eu faço uma gravação e percebo que o áudio não está tão legal nessa gravação que foi feita. Então, ao sentir essa tensão, é esperado que eu me mobilize para fazer alguma coisa a respeito. Às vezes não necessariamente é eu mesmo fazer, posso pedir ajuda para uma outra pessoa, mas a autorresponsabilização está no seguinte fato: se eu percebo uma tensão, essa tensão é minha. Né? Então, ela diz respeito a uma necessidade minha, algo que está em mim. Né? Então, por isso a importância da gente lastrear a atenção no indivíduo. A gente também entende que as tensões elas impulsionam a evolução da organização. Então, a própria estrutura organizacional ela vai se modificando conforme as tensões vão surgindo. Então, a O2 ela parte da ideia de um design adaptativo e que evolui frente às necessidades. Então, a gente não tem grandes reestruturações dentro das organizações que utilizam a O2, ao invés disso, a gente tem pequenas mudanças e ajustes incrementais nos acordos. Então, isso foi a aula sobre tensões. Espero que você tenha compreendido, né, e curtido essa aula, uma aula um pouco mais curta. Se tiver dúvidas e comentários, deixe aí no vídeo que a gente responde. Valeu, obrigado.